Olá pessoal, bem-vindos a mais um capítulo de Pílulas Antimitos. O assunto de hoje é a invenção do avião. Se você perguntar para qualquer pessoa no Brasil, ele vai dizer que quem inventou o avião foi Santos Dumont, Alberto Santos Dumont. Se você perguntar para qualquer pessoa fora do Brasil, ninguém vai saber quem foi Santos Dumont e muito menos que ele inventou o avião. Então como é que nós vamos resolver esse problema? Quando a gente vai falar da história da aviação, não existe maior clichê do que começar pela lenda de Ícaro, uma lenda, mitologia grega. Ícaro era um jovem que observava os pássaros e resolveu que também iria voar. Construiu então uma asa de cera e penas. Chegou o pai dele e falou: pai, eu vou voar, numa versão primitiva do pai me empresta a chave do carro. O pai dele falou assim: olha Ícaro, pode ir voar, mas não vai muito longe, hein? Assim como todo filho adolescente, Ícaro desrespeitou, desconsiderou solenemente os conselhos do pai e saiu voando cada vez mais alto. Ao se aproximar do sol, o calor do sol derreteu a cera da sua asa e o Ícaro mergulhou para o seu destino final. Da tragédia de Ícaro, podemos tirar ensinamentos valiosos. O primeiro dele é: cuidado com quem você vai imitar. E o segundo ensinamento é: não tome as lendas gregas no sentido literal. Bom, essas histórias da mitologia grega vêm aí de séculos antes de Cristo. Passam-se os anos, passam-se os séculos e o ser humano não perdeu a vontade de voar. Inclusive, em meados do século XVI, ali, Peter Bruegel fez um quadro denominado A Paisagem e a Queda de Ícaro. Esse quadro que vocês estão vendo aí. Esse quadro é provavelmente uma das versões mais antigas da brincadeira onde está o Wall-E. Só que nesse caso é onde está o Ícaro. O Ícaro, meus amigos, está aqui, dentro aí desse círculo amarelo que vocês estão vendo. Essa pintura nos traz uma importante mensagem, que é a importância que a aviação tinha em meados do século XVI. Você pode ver que o pessoal não está muito preocupado com o Ícaro. Está aí o nosso amigo arando o solo, mais atrás ali o pastor cuidando das suas ovelhas, a turma da caravela quase passando em cima do Ícaro e ninguém dando bola para o Ícaro. Uma outra mensagem que se pode tirar aí dessa pintura é que grandes momentos de criatividade na história passam desapercebidos e recebem menos importância do que deviam. Apesar dos alertas dos gregos e do Peter Bruegel, o ser humano continuou na empreitada de voar. E o que o ser humano faz quando ele resolve voar? Ele observa os pássaros e resolve bater asas. Várias tentativas, você vê aí na internet, até na escola, aí, um cara que fez uma máquina assim, uma máquina assada, mas enfim, durante muito tempo a ideia de voar era a ideia de bater asas. E isso não deu certo, muitas pessoas aí mergulharam tragicamente para o seu final, tentando bater asa, pulando de precipício e acabando ali numa experiência frustrada. Por que isso acontece? Ora, os pássaros têm uma anatomia completamente diferente do ser humano. Os músculos do peito do pássaro são desproporcionalmente mais fortes do que o nosso em relação ao corpo, em relação ao nosso peso. Se a gente fosse ter o músculo peitoral com a força e a potência dos músculos do peito dos pássaros, a gente teria que ter um motor de Fórmula 1 no peito. Então essa história de voar batendo asa, o pessoal chegou uma hora que viu que não dava certo. Aliás, me lembrei aqui de uma outra coisa. O Leonardo da Vinci também estava interessado nesse negócio de voar, só que ele era esperto, ele não botou asa nada, ele fez uns desenhos lá, um helicópterozinho, um aviãozinho, e falou: ó, pessoal, o desenho está aqui, se vocês quiserem tentar, fica à vontade. Mais tarde aí apareceu um pessoal que achava que o importante era o formato da asa. Outros achavam que o importante mesmo era a força do motor que ia impulsionar aí o avião. Bom, a coisa foi indo até o final do século XIX. O Samuel Langley conseguiu fazer um voo, só que um voo não tripulado. O Langley estava vendo que esse negócio de tentar voar não estava dando muito certo, mas o voo não tripulado deu certo. Alguns anos depois ele resolveu fazer um voo tripulado no dia 7 e 8 de dezembro de 1903. Ocorre que aí era uma catapulta que puxava o avião, a catapulta acabou estragando o avião no dia 7, no dia 8 aconteceu outro problema, e ele acabou se frustrando e desistindo. Entra em cena os irmãos Wright, Orville e Wilbur Wright. E os irmãos Wright chegaram à conclusão que o importante era o controle. Então para eles uma asa controlável, um bom vento e um motorzinho de 12 HP era o suficiente para voar. E de fato, 10 dias depois da tentativa frustrada lá do Langley, do dia 17 de dezembro de 1903,
eles fizeram o seu primeiro voo. Parece aí que a distância foi 260 metros. Mas enfim, esse voozinho de galinha aí foi o suficiente para os irmãos Wright acreditarem que tinham inventado o avião. E saíram espalhando para todo mundo: inventamos o avião. Só que nesse dia não tinha público vendo. Talvez tivesse um ou outro aí assistente. E só em 1905 que eles realizaram um voo com testemunhas. E o reconhecimento mundial só veio em 1908, quando eles realizaram um voo em Paris. E esse voo aí foi sancionado pelo Aeroclube da França. Bom, nesse momento agora você deve estar perguntando: e o nosso glorioso Santos Dumont? Santos Dumont nasceu em 1873 e morreu no Guarujá tragicamente em 1932. O pai dele tinha origem francesa e a mãe brasileira. O Santos Dumont ia e voltava para Paris, pois a família dele era muito abastada. O pai dele era conhecido inclusive como o rei do café. E em 1897 ele se mandou de vez lá para a Europa, para a França, para Paris. Nesse período que ele morou na Europa, ele tinha um pouco mais de 20 anos, quando ele foi morar definitivamente lá, ele começou a desenvolver lá os planos dele, né, para construir um avião. Você vê que o Santos Dumont ele nasceu no Brasil, mas passou a maior parte da vida, estudou na Europa e trabalhou lá no avião dele lá na Europa. Quer dizer, falar que o Santos Dumont é brasileiro é forçar um pouco a barra. Mas vai lá, vai meio brasileiro, vai. Em 1906, o Santos Dumont conseguiu voar, parece que a 5 metros de altura durante 60 metros. E mais tarde, no mesmo ano, ali já com a presença do Aeroclube de Paris, conseguiu fazer um outro voo que parece até quebrou um recorde lá. Então por que essa polêmica a respeito de quem inventou o avião? O Langley podia dizer que foi ele. Os irmãos Wright falaram: não, fomos nós. Aliás, o Santos Dumont, ele próprio, acho que não considerava que ele tinha inventado o avião. Quem gosta de dizer que o Santos Dumont inventou o avião é o brasileiro. Sabe como é que só o brasileiro gosta de enaltecer ao nosso glorioso país? Eu acredito que a polêmica é porque o primeiro voo dos irmãos Wright, o avião foi puxado. E parece que o primeiro voo do Santos Dumont partiu do chão sozinho. Muitos historiadores, inclusive americanos, atribuem o pioneirismo ao Samuel Langley. Tanto é que isso levou a uma disputa entre as famílias aí de Wright e Langley, no sentido de obter o crédito pela invenção do avião. Esse negócio do Santos Dumont, que fez o primeiro voo, é que o pessoal confunde o seguinte: em 1901, ou seja, 2 anos antes dos irmãos Wright, ele de fato fez um voo em volta da Torre Eiffel em Paris. Só que ele estava de balão, não estava de avião. Então a história vai sendo contada, vai passando telefone e acaba virando: o cara voou em 1901, antes dos irmãos Wright. Não, ele estava de balão o pessoal estava voando já. Tem a lenda que o Santos Dumont inventou o relógio de pulso. Não, o Santos Dumont não inventou o relógio de pulso, já existia o relógio de pulso há muito tempo. Só que o problema é que o relógio de pulso era considerado... tem gente que fala que era coisa de mulher e tem gente que fala que era coisa de classe baixa. O chique mesmo era aquele relógio de bolso, que o cara deixava aquela correntinha para fora, dizendo que ele era bacana, que ele tinha um relógio. E só quando vieram as guerras que o relógio de pulso se popularizou. O que contribui para esse mito do relógio também é que o Santos Dumont era um cara abastado, vivia bem em Paris, em melhores restaurantes, e numa dessa ele estava conversando com o Louis Cartier. Sabe quem é o Louis Cartier, né? Tudo bem. Estava conversando com o Louis Cartier e falou do problema dele, que ele também queria um relógio de pulso. E o Louis Cartier fez um Cartier para ele com uma pulseira. Bom, então é isso, pessoal. Inventor do avião. Aliás, antes de terminar, de falar uma coisa. É uma coisa muito importante. Aposto que na escola o professor te ensinou que o avião voa devido ao efeito Bernoulli, que é graças àquele formato da asa do avião, pressão maior embaixo, pressão menor em cima, é por isso que o avião voa. Isso não é verdade. A sustentação do avião no ar só precisa de uma coisa: da terceira lei de Newton, a famigerada ação e reação. Forças ocorrem em pares. A asa do avião faz uma força no ar, o ar faz uma força igual ao contrário na asa do avião, e é por isso que o avião voa. Se você duvida que basta a terceira lei de Newton para sustentação, faça a seguinte experiência: saia no seu automóvel, coloque a mão em palma para fora e você vai ver que não precisa mais nada para obter sustentação. É claro que o efeito Bernoulli otimiza em muito a sustentação do avião, mas não é a causa. A causa é a terceira lei de Newton. Obviamente, assim que você parar o carro, perdeu a sustentação. E é por isso que é necessário a propulsão, o motor. Bom, então é isso, pessoal. Como vocês podem ver, a invenção do avião, assim como de quase todas as outras descobertas científicas da tecnologia, foi resultado da colaboração de diversas pessoas. No nosso caso aí do avião, começou lá com Ícaro, passando por Leonardo da Vinci, uma série de outras pessoas aí que fizeram tentativas, Langley, irmãos Wright, inclusive
o nosso glorioso Alberto Santos Dumont. Isso aí, pessoal. Um abraço.